E se a loucura não fosse uma doença, mas uma performance? Um roteiro que a sociedade te entrega e que você, sem saber, decide atuar. Imagine um grande anfiteatro, em Paris, no século XIX, iluminado por lâmpadas a gás. Médicos, artistas e aristocratas sentados em um silêncio quase religioso. No centro, uma mulher convulsiona em um divã, seu corpo se contorcendo em arcos impossíveis, seus olhos virados, e de seus lábios saem sons que não são nem riso, nem grito. O público se inclina, hipnotizado. Esta era a infame aula de terça-feira de Jean-Martin Charcot, onde a histeria feminina não era apenas estudada, ela era performada. Charcot, o pai da neurologia moderna, era um showman, um detetive da mente. Suas pacientes, quase todas mulheres, exibiam sintomas chocantes: paralisia, alucinações eróticas, crises de choro incontroláveis. Mas aqui está a parte assustadora. Muitas dessas mulheres não estavam doentes, elas estavam atuando. Por quê? Porque na Europa do século XIX, feminilidade e loucura eram dois lados da mesma moeda. Uma mulher com paixão demais era histérica. Uma mulher que rejeitava o casamento era histérica. Uma mulher que desejava poder ou educação era histérica. A histeria não era uma doença do corpo, mas da cultura. Se você quer entender a verdade por trás do que chamamos de loucura, inscreva-se no canal. A nossa descida ao coração da psique começa agora. Mas Charcot não parou no diagnóstico. Ele o transformou em uma arma. Ele usava a hipnose para induzir as crises de suas pacientes sob comando. Sob seu olhar, elas se transformavam de donzelas dóceis em espectros gritantes, de vítimas trêmulas em sereias sedutoras. O mundo adorou. Os jornais chamavam de o show de horror mais fascinante de Paris. Artistas as pintavam, cientistas as estudavam, mas ninguém fazia a pergunta real: e se elas não estivessem quebradas? E se elas fossem as pessoas mais sãs daquela sala? O caso de Augustine, uma de suas pacientes mais famosas, revelou o segredo. Sob hipnose, ela vivia fantasias elaboradas, às vezes como uma criança inocente, outras como uma sedutora em êxtase diante da plateia de médicos. Mas o que Charcot não escreveu em seus relatórios foi o contrato não dito entre eles. Augustine sabia exatamente o que eles queriam ver. Ela lhes dava uma performance e, em troca, recebia atenção, status e uma forma distorcida de poder sobre os homens que a estudavam. A histeria era transacional. Essas mulheres aprenderam que a loucura podia ser uma moeda. Uma convulsão conseguia simpatia, um desmaio conseguia controle e uma performance erótica escravizava o olhar masculino. Sua descoberta mais controversa foi a gravidez histérica, onde mulheres sob hipnose desenvolviam barrigas, enjoos e sentiam chutes sem nenhum bebê real. É a prova de que a mente feminina podia reescrever a própria biologia. O trabalho de Charcot revelou algo ainda mais inquietante. As mulheres não estavam apenas atuando para os homens, elas estavam jogando um jogo com eles. Em uma sessão, uma paciente hipnotizada para acreditar que era uma rainha ordenou que Charcot se ajoelhasse. Para o choque de todos, ele obedeceu. Por um instante, o poder se inverteu. O médico se tornou súdito. E então, com um estalar de dedos, ele acordou e a ordem natural foi restaurada. Mas a mensagem era clara. Era tudo um jogo. E as mulheres conheciam as regras melhor do que os homens. Você pode pensar que isso é história antiga, mas quanto realmente mudou? A psicologia moderna trocou o rótulo de histérica para borderline ou histriônica, mas a dinâmica permanece. As lágrimas de uma mulher ainda podem destruir uma reputação. Uma acusação pode encerrar uma carreira. Uma explosão emocional pode manipular um resultado. Charcot provou que a natureza feminina não é passiva, ela é estratégica. E sob as condições certas, a fraqueza de uma mulher pode se tornar sua maior arma. Perto do fim de sua vida, Charcot se distanciou desses estudos. Alguns dizem por culpa, outros por medo. Mas talvez a verdade seja mais simples. Ele percebeu que não era mais o cientista. Ele havia se tornado o experimento. Mas a revelação mais explosiva de Charcot ainda estava por vir. E ela muda tudo. Charcot, em suas últimas notas não publicadas, escreveu: a verdadeira histeria nunca esteve nas mulheres, e estava no sistema que as temia. E isso não é sobre culpa, é sobre liberdade. A realização radical de Charcot foi que ambos os sexos estavam presos, apenas em jaulas diferentes. As mulheres eram chamadas de loucas por quererem poder.
Os homens eram chamados de fracos por quererem amor e sentirem suas emoções. Ele descreveu o caso de um banqueiro com histeria masculina, cujos sintomas eram crises de choro e ataques de pânico. Sob hipnose, o homem não convulsionou. Ele chorou pela infância que não pôde viver e pela ternura que não podia buscar. Homens e mulheres, ambos famintos pela mesma coisa, reconhecimento de sua humanidade completa. E se você quer se aprofundar nessa jornada de libertação, nosso canal é seu aliado. Nós exploramos a fundo as prisões mentais que nos limitam. Os links para os nossos guias mais importantes estão na descrição. Portanto, se você está pronto para parar de atuar e começar a viver, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal. Lembre-se, a tragédia não é que a sociedade tenta nos controlar. Fique com Deus e até o próximo vídeo.